Olá, gente! Pastor Dr. Luiz de Matos, gravando o vídeo de número 34 do nosso grande seminário de escatologia. Nós terminamos no vídeo anterior o estudo sobre o período da tribulação. Nesse estudo nós procuramos reproduzir o sofrimento que vai caracterizar esse período. E esse sofrimento, como vimos, ele será um sofrimento progressivo. Vai aumentando e vai aumentando sempre. De modos que toda a natureza será atingida e todo o mundo, toda a população do mundo também será atingida. Os piores momentos serão os das trombetas e os das taças. Mas o sofrimento introduzido pelos selos também vai ser muito significativo, mormente quando consideramos a abertura do sexto selo, que vai trazer aquela situação do grande terremoto, e grande em intensidade, grande em extensão, quase que destruindo o mundo todo, particularmente o Brasil, que não está preparado para receber terremotos. Encerrado o período da tribulação, ainda nos resta, dentro desse período, estudar as duas testemunhas que vão atuar no primeiro período da tribulação, na primeira parte, na primeira metade da tribulação, e os 144 mil que vão atuar na segunda metade do período da tribulação, ok? Então, nesse estudo de hoje, nós vamos iniciar o estudo das duas testemunhas, ok? Meus amados, vamos esclarecer nesse estudo quem é que são as duas testemunhas do Apocalipse, ok? As duas testemunhas do Apocalipse, elas se constituem numa das maiores discussões a respeito do conteúdo do Apocalipse, principalmente no último século, ok? No século passado. Nós vamos ver que é possível, sim, identificar quem são essas duas testemunhas, e nós vamos fazer isso, ok? Vamos ler o texto que está em Apocalipse, capítulo 11, do verso 3 ao verso 12, ok? É um pouco extenso, mas vale a pena a gente ler. Apocalipse, capítulo 11, verso 3. Darei às minhas duas testemunhas, que profetizem por 1260 dias vestida de saco. São estas as duas oliveiras e os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Verso 5. Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo das suas bocas e devora os seus inimigos. Sim, se alguém pretender causar-lhes dano, certamente morrerá. Verso 6. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias que profetizarem. Elas têm autoridade também sobre as águas, para convertê-las em sangue, e bem como ferir a terra toda com toda sorte de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. Verso 7. Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as matará. Verso 8.
e os seus cadáveres ficarão estirados na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Então, muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam o cadáver das duas testemunhas por 3 dias e meio e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Verso 10. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa da morte deles e realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, enquanto esses 2 profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Verso 11. Mas, depois dos 3 dias e meio, um espírito de vida, vindo da parte de Deus, neles penetrará, e eles se erguerão sobre seus pés, e aqueles que os viram sobreveio grande medo. Verso 12. E as 2 testemunhas ouviram grande voz que, vinda do céu, dizendo-lhes: subi para cá. E subiram ao céu, e os seus inimigos as contemplaram subindo. Amados, as 2 testemunhas se traduzem no assunto mais polêmico dentro do livro do Apocalipse e também dentro de toda a escatologia. O que significa 2 testemunhas do Apocalipse? Qual é o porquê dessas 2 testemunhas? Quais são estas pessoas? Quem são essas 2 testemunhas? Vamos lá. Apocalipse capítulo 11, verso 3. Darei às minhas 2 testemunhas. Meus amados, na primeira metade do período da tribulação, Deus vai enviar 2 pessoas que lhe serão testemunhas, cuja função é profetizar a respeito do futuro e pregar o evangelho do período da tribulação. Essas 2 testemunhas, elas terão grande poder sobrenatural. É só ver o versículo 5 e o versículo 6. As 2 testemunhas do Apocalipse, meus amados, serão 2 pessoas que vão atuar na primeira metade do período da tribulação, com a finalidade de representarem a Deus aqui e representar o reino de Deus durante todo o período da primeira metade do período da tribulação, que são os primeiros 3 anos e meio. Essas 2 testemunhas serão, com certeza, uma grande ameaça ao anticristo e a todo o mundo ímpio durante um período de 1260 dias, a contar, não é, da assinatura do tratado da aliança que será realizada lá no período da tribulação entre o falso profeta e a nação de Israel. Um dos grandes problemas do livro do Apocalipse é a discussão sobre quem são essas 2 testemunhas. Também se discute muito o fato de serem 2 pessoas do passado que vão voltar e que vão exercer o papel dessas 2 testemunhas, ou se será 2 pessoas naturais, nascidas na época, que vão desenvolver esse papel profético aqui das 2 testemunhas do Apocalipse. Meus amados, uma coisa é certa. Se a gente for para a Bíblia, ela vai responder todas as nossas questões, ok? Ela apresenta as questões e também apresenta a solução. Os mais diferentes teólogos defendem as mais diferentes ideias. Uns acham uma coisa enquanto outros acham outra, polarizando assim a discussão sem chegar a nenhuma conclusão, sem chegar a nenhum consenso. Várias têm sido as mais diferentes indicações a respeito das diferentes identidades dessas possíveis 2 testemunhas. Entre os candidatos mais cotados para serem as 2 testemunhas,
Temos, por exemplo, Enoque e Elias. Temos também a sugestão de Elias e João Batista. Temos outros que defendem que será Elias e o apóstolo João. E a maioria absoluta defende que será Elias e Moisés. Gente, vamos observar com calma o verso 6 do nosso texto das duas testemunhas, porque o verso 6 vai identificar estas duas pessoas. O verso 6 vai indicá-las sem margem de dúvida e sem margens para discussão. Vamos lá? Verso 6. Elas, as duas testemunhas, têm autoridade para fechar o céu para que não chova durante os dias que profetizarem. Elas têm autoridade sobre as águas para convertê-las em sangue, bem como ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. Meus amados, analise o texto. Analise o texto. Elas têm autoridade para fechar o céu para que não chova. Elas têm autoridade sobre as águas, de modo a convertê-las em sangue. Amado, só está faltando dar o nome. Ou não? Na verdade, a Bíblia nos revela quem é que tem esses ministérios de fechar o céu para que não chova e quem é que tem o ministério sobre as águas para convertê-las em sangue. É só ler 1 Reis 17, verso 1, que vai deixar muito claro o nome de Elias o Tisbita. Ok? Quando ele exerce esse ministério, fechando o céu para que não chova. Ok? Esse texto de 1 Reis capítulo 17 deixa muito claro para nós, sem margem de dúvidas, que Elias, embora fosse um homem comum como todos nós, ele fechou o céu para que não chovesse. Ok? Nós vemos depois, no capítulo 18, a partir do verso 44, que ele próprio, Elias, abriu o céu para que chovesse. Em 2 Reis, capítulo 1, verso 10, nós temos a confirmação do ministério de fogo de Elias, quando ele faz a utilização desse ministério em defesa de si mesmo. Ok? Vamos ler 2 Reis 1 e 10. Elias, porém, respondeu ao capitão de 50: Se eu sou o homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e aos teus 50. Então desceu o fogo do céu e consumiu a ele e aos seus 50. Então, meus amados, o indivíduo que tem o ministério de fechar o céu para que não chova e de administrar fogo do céu quando quer, é Elias. Então, ele é uma das duas testemunhas. Quanto ao ministério da segunda testemunha, a Bíblia correlaciona essa segunda testemunha com um indivíduo que tem o ministério das águas. Vamos deixar para o próximo vídeo a sequência desse estudo, para não deixar cansado e não fazer aqui um vídeo mais extenso. Então nós finalizamos esse vídeo mostrando que Elias é o indivíduo que tem o ministério de fechar o céu para que não chova e de administrar fogo caindo do céu quando desejar. No próximo vídeo nós vamos continuar essa discussão, esse estudo. Ok? Fiquem todos na paz. Até o próximo vídeo.